Viu aquela famosa frase, no meu tempo era melhor? Pois é, eu tenho um problema seríssimo com essa frase. Eu acho que tempo bom é o tempo no qual estamos vivendo. Porque pensa comigo, se o melhor tempo já passou, o que sobra para a gente viver agora, nesse momento? Toda geração fala isso. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, talvez das pessoas aí 30 a mais, aquela época era diferente. Na minha época era melhor. Mas será mesmo? Ou será que era só o tempo, né, em que nós éramos mais jovens que era melhor? Porque a gente tinha mais energia, a gente tinha menos responsabilidade. Não era melhor, talvez fosse mais leve, né, para mim, para todos nós. Aqui entra um ponto importante. A nostalgia, ela é bonita, mas ela pode ser perigosa, porque quando a gente começa a idealizar demais o passado, a gente começa a desvalorizar o presente. E pior, a gente deixa de agir, paralisamos, ficamos imóveis, sem ação, vem a depressão, vem a baixa autoestima, vem a síndrome talvez até do pânico, tá? Problemas psicológicos, problemas de relacionamento. Tem gente que vive olhando para trás, sem perceber que desiste de viver o agora. Vive no passado, literalmente. Aí vem aquela frase quase que automática, no meu tempo era melhor. Mas talvez isso não seja sobre o tempo. Já pensaram nisso? Talvez seja sobre nós próprios. Talvez seja sobre a pessoa. Eu penso diferente. Eu acho que a melhor época é a que a gente está vivendo. É o tempo presente. Mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com tudo bagunçado, com essa loucura toda, com guerra, polarização política, discurso de ideologia. Essa é a melhor época. É agora que a gente pode agir. O passado é memória, o futuro é promessa. Pode acontecer, ele não nos pertence. Mas o presente, isso é construção, isso é sólido, isso é realidade. E aí essa semana, né, agora estamos em pleno feriadão aí de Tiradentes, a gente lembra de alguém importante que foi Tiradentes, foi um inconfidente. O que é inconfidente, cara? Inconfidente foi um cara que se rebelou, ele se revoltou. Isso é um título dado pela própria corte portuguesa. Naquele momento já não se aceitava mais a cobrança de impostos, cobrança até de 1/5, né? Aí vem aquele termo quinto dos infernos, né? E depois veio a derrama, né? Se o governo não conseguisse aquela cota, aquela meta, ele recolhia impostos à força, né? Batendo nas pessoas, sendo violentos, matando muitas vezes. Imagina esse cara, ele viveu num tempo difícil, num tempo injusto, num tempo limitado. Mas ele não ficou dizendo assim, no meu tempo era melhor. Ele saiu à luta, né? E ele pagou isso com a própria vida, né? Ele foi morto e esquartejado. Ele tentou melhorar o tempo dele, que era aquele momento. Ele agiu, mesmo sem garantia nenhuma. Muitas vezes a gente precisa de garantia, né? Eu faço isso porque eu vou ter alguma coisa em troca. Eu entro na internet porque eu vou ter alguma coisa em troca. Eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Eu vou por uma igreja porque Jesus vai libertar eu, vai me salvar eu e vai me levar eu para o céu. Isso é garantia, cara. Garantia. O bom mesmo é viver sem garantia. Viver porque nós estamos aqui, porque tem um sentido mais amplo, mais importante para que a gente esteja aqui, né? Mas Tiradentes, mesmo sem garantia, mesmo sem saber o resultado daquela luta, daquele combate toda, dessa inconfidência, né? dessa rebelião, não foi uma revolução porque foi uma coisa muito isolada, foi um pequeno grupo de pessoas, né? E talvez seja isso que falta
Hoje falta para mim, falta para você. E a gente fala muito, a gente reclama demais, mas a gente age pouco. Talvez a melhor época não seja a mais fácil. Talvez nunca tenha sido, porque exatamente nas épocas mais difíceis é que a gente cresce mais, né? Que os melhores acontecimentos, as maiores evoluções, elas acontecem, porque elas acontecem por causa da nossa revolta mesmo, a revolta com o que não está bom, do que o que foi bom, né? No meu tempo era bom porque eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu era garoto, era criança, era jovem, era, sabe, um rebelde sem causa. Mas é agora, esse é o momento da gente enfrentar, tá? Porque não seja, talvez realmente não seja o mais fácil, nem o mais confortável, né? Esse é o nosso tempo agora. Mas é o único, é o que nós temos, que ainda pode ser transformado, tá? Esse momento pode ser transformado. As possibilidades acontecem, elas estão aí. Então, antes de nós dizermos no meu tempo era melhor, tentemos pensar o que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho agora, porque é o que eu tenho, é o que me resta, é o que eu tenho de hoje para amanhã, para depois de amanhã, sei lá por quanto tempo eu vou estar aqui. O passado, cara, esse já foi o dia de ontem, já não posso transformar mais não. Eu só posso de alguma forma relembrar e tentar de alguma forma aprender com ele, tá? Porque no fim das contas, a melhor época é o presente. Um grande abraço a todos.